marcado por um processo de urbanização, uma urbanização secundária e marginal, ou seja, uma sociedade que hasta hoje está por descobrir-se contraditória, colonizada e racista. Ou seja, em las calles das cidades, esses espaços sem controle havia um incômodo, algo que molestava, inquietava, preocupava as autoridades, as mulheres pobres, livres, forras ou escravas. As calles eram um espaço de improvisação de sua sobrevivência precária. Desplazando entre espaços privados ou públicos, essa figura se confunde com a imagem da trabalhadora doméstica, da mulata, das niñeras, das mucamas, das escravas, das nodriças, das madres negras, entre comillas, das mulheres infames, das delinquentes, das prostitutas, das histéricas. Vidas outras que representam limites, barreiras móveis e mutantes, pero não existentes. Há uma certa mobilidade física em nossas cidades hoje, em las periferias, em las margens, em los pueblitos campesinos. Esta mobilidade é marcada pela circulação por toda parte de lugares. Em la história do século XX, por lo menos em Brasil, as mulheres eram vistas por las fontes públicas, tanques de água, lavadoras, puentes, calles e praças da cidade, riachos ao redor de pequenas villas, muitas vezes cobertas por el mato, donde era dejado a basura das casas, e que também servia como uma suerte de refúgio, escondrijo como um todo. Ou seja, essas mulheres que são invisíveis, essas mulheres infames, e aqui uso esse termo de Foucault. Te recuerdo que Foucault, os sujeitos infames, eram aqueles sujeitos que não existiam, sino por poucas palavras proferidas sobre eles para lhes excluir e lhes marginalizar de formas sociais. Existências simples, cenizas e escuras, que teriam permanecido olvidadas. São, para Foucault, os infames quem? Os indeseados, os olvidados, os que acabariam em situações de isolamento. Então, são essas mulheres infames que carregavam o peso do sexo, de seu color, de seu desvio, por isso a vigilância, o controle. As mulheres brancas, por exemplo, tinham permissão para sair de casa, para bautizar os filhos, casar e ser sepultada. Submetiam à opinião dos outros, do padre, do marido, da sociedade, e aprendiam a comportar-se, a viver de maneira educada. As fontes escritas sobre esse período são esparsas, e, em lo que se refere aos temas que tocam a diferença entre os sexos, a historiadora, a socióloga, a antropóloga, queda ante fragmentos discursivos de distintas realidades simultâneas, que enredam e eludem uma a outra. O confronto de espaço das normas, de los papéis formais prescritos, como o dia a dia dessas mulheres nos traz uma improvisação formal e aleatória. Por outro lado, essas mulheres muitas vezes aparecem em processos e toda uma legislação repressiva sobre seus corpos. De outro lado, resquícios de uma autonomia tolerada que iba aos pouquitos se reapropriando, ressignificando, se subvertendo em um espaço de sem interesses e significados. Por que eu estou escrevendo isso? Porque são esses espaços invisíveis, comuns, muitas vezes não habituais, que estas mulheres existem, resistem. Em las calles de minha cidade, das mulheres indígenas não existem. É uma população majoritariamente branca. Elas passam com seus filhos na calle por las manos, pedindo pão para terminar com a hambre, porque passam muita hambre, essas comunidades indígenas. E a população não vê essas mulheres, não vê essas crianças, esses chicos, não? Esses ninhos indígenas, essas ninhas indígenas. Ou seja,
e elas desfilam por todos os espaços, os espaços mais envenenados possíveis, os espaços da basura, onde pisam a basura, por exemplo, da coleta da basura. São nesses espaços que essas mulheres marginais existem, tentam em existir. E são nesses espaços que nós outros temos que ser nossas também a fazer investigações, ir ao encontro desses grupos sociais, desses sujeitos. Estão entendendo um pouco? Sim? Ou seja, são nesses espaços, e aí coloco uma outra, que colocada, são esses espaços que nós podemos sacar possíveis respostas de onde estão essas mulheres, de que mulheres falamos hoje em nossos campos, não, de investigação. De que mulher indígena? Falando de uma mulher indígena ou falando de mulheres, no plural, indígenas? De que etnia estamos falando? Não? No meu caso, Guarani, Kaiowá, Terena, Cajuela. Em Brasil não se habla português. Em Brasil se habla hoje 234 línguas. Há línguas que se falam em uma comunidade de 18 pessoas, que estão em extinção. Então, no Brasil se habla 230 e pouco línguas. Sim? Com comunidades que têm 40 mil indígenas, outras que têm 15, 20 pessoas. Ou seja, onde estão essas mulheres? E aí é que uma questão importante que venho questionando é que em uma sociedade cerrada, que nós temos hoje, por a rigidez desses códigos culturais e sociais, há outras formas de desenvolvimento desta liberdade que tenta escapar desse controle social, da violência que são submetidas. Que espaços são estes que essas outras mulheres existem? E para nós outros que estamos na academia, não é fácil e é muito tortuoso e complicado desvendar isso cotidiano, pois as fugas para outros espaços, muitas vezes, são sinônimos de transgressão e suscetíveis de castigo, de punição, como foi ayer na história e como hoje continua sendo, por exemplo. Esses dias as mulheres cerraram uma calle em Missionário, pedindo, por favor, queremos saúde para nossos ninhos. Não temos saúde. Os ninhos, as ninhas de 2, 3 anos, estão com hambre, com muita hambre. E as enfermidades são muito fortes. Por um corpo débil, não? Mal alimentado, é um corpo que contrai muitas doenças, enfermidades. Cerraram a calle, a polícia veio, e a polícia usou da violência contra as mulheres para desobstruir a calle, não? Umas foram golpeadas em seu rosto, sim? Ou seja, então, onde estão esses espaços de fuga, de resistência que essas mulheres atuam hoje? Então, eu uso um termo aqui, que há uma maquinaria, não sei se eu termo certo em português, há uma maquinaria de controle, há uma sociedade de vigilância na América Latina, em la qual o patriarcado maneja os comportamentos, criando muitas vezes divisões analíticas e tênues. Há uma constante vigilância que cria medo na calle. O medo por um desvio comportamental das mulheres, por essas ocupar espaços outros, espaços não permitidos. Ele estar nas calles se torna sinônimo de enfermidade, de basura, de vagabundagem, das mulheres da vida, entre comillas. Um lugar insalubre e habitado por pessoas indesejadas, as prostitutas, as negras, as indigentes. São existências infames. Ou seja, quando essas mulheres rompem de alguma maneira com esses espaços, se tornam duplamente marginalizadas. São mulheres pobres, harapientas, que tinham na calle uma das formas de manter-se de sustento, através da venda das frutas, comidas, dulces,
panes, cigarrillos, e se encontravam com muito do que era imposto por a sociedade em lo que se refere à forma como elas deveriam comportar-se. E na sociedade, por exemplo, brasileira e creio latino-americana, a correlação entre gênero e raça provoca uma subalternização de gênero de acordo com a raça. Então, se nós podemos observar hoje, por exemplo, quantas mulheres negras ocupam certos espaços em no cotidiano, por exemplo, do comércio nas calles. As mulheres indígenas. Eu estava ayer observando em Coyoacán, quando veio a Coyoacán, porque domingo tem aquelas exposições, muitos anos. Eu estava observando que são muito poucas mulheres indígenas que estão expondo na calle, não? E eu me pergunto, onde estão as mulheres e homens indígenas em Coyoacán? Ou Coyoacán é um espaço de uma cultura mais, entre comillas, letrada, de uma cultura mais elitizada, de artesanias mais elitizadas para turistas? E eu me perguntava assim comigo, não? Comigo mesmo, onde estão as mulheres das classes mais subalternizadas? Sim? Porque é um espaço que circula muita gente, não? Para ser seus pequenos comércios, suas pequenas artesanias. São esses espaços que, para mim, são espaços muito importantes de investigação. São esses espaços que, em Brasil, eu, nos últimos tempos, tenho investigado vou usar esse termo, são essas fissuras desses espaços que essas mulheres resistem, não? Que atuam, não? Que produzem formas novas de resistência. Não? Então, ayer eu observava em Coyoacán um pouco de onde estão essas mulheres indígenas, não? Ou não existem, ou estou em um sítio mais elitizado, um sítio mais turístico, porque tem que existir. Já, por exemplo, em Peru, se você for em Peru, as mulheres indígenas são quase que hegemonia, hegemonias mais nesses espaços de comércio, não? De artesanato, não? E que usam esses espaços como uma forma de empoderamento e desenvolvimento econômico. Não? Então, a minha intenção é que são esses espaços que são espaços que detêm a memória das histórias de resistências desses grupos sociais. Estão me compreendendo? Sim? Não é mais esses espaços da história oficial, hegemônica, não? Mas são esses pequenitos espaços, que são espaços irruptivos de uma outra história. Um pouco nessa perspectiva. Não sei o que parece, se vocês um pouco comungam comigo esta impressão. No sé, Adriana, demás. Sí, bueno, yo pensaba, como eso tiene que ver muy directamente con mi investigación, de alguna forma, porque yo estoy trabajando con, pues no solo con comerciantes, pero sí algunos de mis interlocutores son comerciantes, mujeres y hombres, y están en las calles, justamente. Y me parece que aquí en la Ciudad de México sí hay, o sea, sí una presencia indígena enorme. Lo que pasa es que no la vemos tan cotidianamente. Exactamente, no la vemos. Pero están en todos lados, no solo en plazas, así como justamente Coyoacán es un espacio muy particular. Muy particular, ¿no? Pero bueno, no sé, también pensaba el centro histórico es algo parecido en ese sentido. En la plaza, sí, es histórico. Pero yo, como la impresión que yo tengo es que sí hay muchísimo comercio indígena y sobre todo de mujeres indígenas en la ciudad, pero no todas son tan visibles porque se asocia más a quienes sí traen el marcador étnico de la vestimenta. Y muchas mujeres, por ejemplo las triquis oaxaqueñas, sí lo usan su huipil, que es bastante, o sea, como que muchas personas lo pueden identificar, mucha gente de la ciudad, porque pues, es un huipil rojo, largo, con el que sí se asocia a este pueblo indígena en particular, pero yo lo que he visto con las generaciones más jóvenes es que ya no siempre traen este marcador étnico de algún huipil o algún rebozo o así, pero pues mucha de la gente que vende en la calle, sobre todo así de manera medio clandestina, o sea, sin pagar la cuota o que ponen un puestecito, son indígenas que vienen de diferentes estados del país, pero siento que
siento que mucha gente de la Ciudad de México no lo tiene tan, Es un cuerpo, tan presente. sí, es un cuerpo invisible, ¿no? Pero existen, ¿no? Essa é um pouco das minhas inquietudes, não só epistemológicas, porque práticas. Como nós convivemos muito com esses grupos sociais, esses grupos sociais nos desafiam a fazer uma nova pergunta epistemológica. Por que continuam não existindo? ¿Por qué las vemos, pero no existen? Si é que me entende. Entonces, creo que, eu acho que essas, se vamos adentrar um pouco mais na história, não? Las próprias fuentes documentais que nós manuseamos para poder escrever um pouco a história, não? A história das mulheres, principalmente, e dos homens, a história de gênero, não? Nós vamos ver que as poucas vezes que esses grupos sociais aparecem, seja na prensa, seja nos escritos literários, em outras produções, aparecem muitas vezes descritas ou por ter hecho uma prática abusiva, ou muitas vezes aparecem como descritas por ter uma boa aparência, ou estar dentro de um círculo íntimo, de uma certa elite, que aponta que existiu esta mulher, esta outra mulher, e assim por diante. Ou seja, creio que nós teremos que tomar muito cuidado em nossas investigações para não reproduzirmos as formas sacralizadas e canônicas das narrativas oficiais. E temos que buscar, e vou dar uma categoria agora Foucaultiana. Não tenho um plumão acá para escrever acá. Mas temos que buscar as heterotopias. Não sei se vocês já ouviram falar de heterotopias em Foucault. Heterotopias, sim, vou escrever. Porque esse término, tá, é um termo que me gusta muito. Heterotopias. Tá? Heterotopia, com H. Tá? Heterotopias. Tá? Numa tradução muito sensível, heterotopias são espaços outros. Tá? Então, Foucault usa as heterotopias para entender estes espaços invisíveis. Poderia, por exemplo, da literatura. O que seria uma literatura heterotópica? Uma outra literatura. Uma literatura não escrita. Não? Uma literatura que está submersa. O que seria, por exemplo, na sociologia, uma sociologia heterotópica? Ou uma história que caminhasse por lá heterotopia. Ou seja, uma história que pudesse caminhar por outros espaços. Não? Espaços invisíveis. Espaços outros. E existe um exercício hermenêutico que, se tomamos a heterotopia como um espaço outro, são nesses espaços outros que há vidas outras. Me entende? Que são categorias analíticas. Então, se tomarmos como pressuposto essas heterotopias, ou seja, essas heterotopias, essas formas de vidas mais autônomas, não centralizadas, deslegitimadas e que não apresentam necessidades para ser válidas, do consentimento de patriarcado. Esses espaços outros, essas vidas outras, não necessitam de consentimento para existir do patriarcado. Não necessitam da legitimação do patriarcado para existir. Existe independentemente do patriarcado. Sim? E exatamente essas vidas outras, e aí usar um outro término deliciado, vão sobreviver por linhas de fuga. Vamos trabalhar isso amanhã e viernes. Linhas de fuga seriam nada mais do que fissuras
serían nada más que nuevos agenciamientos, o sea, la reproducción de una realidad material o inmaterial y no de una verdad de que representaría el real. O sea, na verdade, nesses espaços outros, nessas vidas outras, nestas linhas de fuga, a existência destas mulheres, indígenas, afro, não importa, não tem que pedir permissão para existir a lo patriarcado. Que são esses espaços que são espaços de erupção, que poderíamos, quizá, não sei, eu tenho mais dúvidas hoje que perguntas do que respostas, não? Que poderiam ser espaços de resistências, sim, contra, exatamente, contra aquilo que o patriarcado não poderia permitir-se. Então, vou continuar lendo aqui para não me perder um pouco na ideia. Ou seja, ao transponer-se, a driblar esses espaços hegemônicos, produzem saberes e poderes particulares, locais, regionais, distintos, não unânimes, politicamente divergentes e, por lo tanto, devem sua força solamente à dimensão que lhes opõem a todos aqueles que lhe rodeiam. Se trata de uma insurreição de los saberes, uma reação marginal contra os efeitos do poder que aprisionam seus corpos, seus pensamentos, suas sensibilidades. Por isso que eu não tenho muita leitura sobre isso e há uma polêmica dentro do movimento feminista, dos movimentos feministas, que é os espaços, por exemplo, da prostituição. Será que a prostituição ou os espaços de prostituição seria um espaço outro? Desta perspectiva um pouco heterotópica? Ou seriam espaços de dominação de lo masculino? Te recuerdo que Silvia Friedrichs, Caliboia Bruja, tem um posicionamento muito especial. Até esses dias atrás, estava em Brasília, está em Brasília. Aí publicado, eu não teria plata para ver essa, porque em Brasília é triste. Eu sou uma pessoa de fronteira. Todo que vem em Brasil, vem a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, para ir a São Paulo e Rio, eu tenho que trabalhar um mês, mais ou menos. Não? Ou seja, em Brasil, também há uma epistemologia do centro. Não? E uma coisa que, por favor, que as paredes não tenham ouvido cá, mas o conhecimento não está mais em centro. O conhecimento está na fronteira. O conhecimento está na margem. O conhecimento está nesses espaços outros, que não estão no centro. Em Brasil há uma crítica muito grande, que só não produz conhecimento em Brasil a USP, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Rio de Janeiro. Sim, porque são universidades de conhecimento, histórica. E nas outras universidades? E nas outras epistemologias? Onde está? Não produz conhecimento? Então, é claro que em Brasil, todas as grandes figuras, agora está a Angela Davis em Brasil, essa semana. O movimento afro no Brasil, é a terceira, quarta vez que leva a Angela Davis, e está a Angela Davis. Excelente! Oh, pero essa questão, por exemplo, da prostituição, a Silvia Friedrichs vai dizer o poder da vagina. E Silvia Friedrichs, né? Ou seja, o corpo que importa, o corpo. Essa é uma polêmica muito grande. Eu não tenho muita leitura sobre isso, com o movimento feminista sobre a prostituição. O que pode isso? O que pode ser um corpo? Hasta que ponto o corpo feminino... Quer dizer, são perguntas filosóficas, não? E também muito práticas, que eu não me arrisco a discutir com as companheiras que têm muitos estudos com isso. Eu estou sempre em um lugar de escuta, como a ver no início, não? Mas, por exemplo, a posição não seria um espaço ou outro? Não? De uma forma de resistência, secularmente falando, das mulheres
sim, e que usam seu corpo como uma manifestação de poder. Não sei. Como pensar isso? Só para exemplificar um pouco que eu estou falando, não? Quer falar, não? Posso continuar aqui um pouco na minha, sim? Então, essa reação marginal, quer dizer, as mulheres que huem se desviam, desterritorializam. Esse é um término que vou trabalhar amanhã com vocês, que é um término do Kafka e do Deleuze. Desterritorializar-se é um movimento por la qual se abandona o território. Ou seja, desterritorializar-se é ir ao encontro do inesperado. É uma linha de fuga. É o novo. Amanhã falamos um pouco mais sobre isso. Ou seja, em Brasil tem um exemplo, por exemplo, de início do ciclo, de uma mulher que desterritorializa-se. Maria Firmina. Pobre, parda e bastarda, ela escapa de manter uma relação problemática com seu gênero, adentra no espaço proibido por águas desconhecidas e se aventura. Deixa-se perceber em um mundo que não lhe percebe. E ela mesma se coloca em uma experiência de mulher. Tá? Maria Firmina escreve um livro, sim, Úrsula, em Brasil. Tá? Com o nome de um homem. Torna-se homem para escrever. Ou seja, e escreve um livro para denunciar muito tempo o que seu corpo sufocado, sua voz ahogada, sua expressão confinada, para se fazer-se existir. Ou seja, Maria Firmina se transforma em homem e a partir de uma fissura, de uma fenda, de uma linha de fuga, dibuja outro espaço. São justamente essas fissuras, estas linhas de fuga, que os dispositivos de poder da época intentam corrigir ou reprimir, pero não conseguem. Ou seja, as mulheres, para escrever e viver sua história, tá? Usam seus lugares como uma espécie de potência inventiva, uma potência de um pensamento nômade, aberto a los vínculos, que se desvia desses processos de subjetivação manipulantes e lejos de regras e condutas do patriarcado. Ou seja, são gestos e movimentos políticos que escapam por las grietas e por los desvios que nos apunta Kafka, por exemplo. E, escapando por las grietas, insistem em produzir novos modos de conduzir-se, de governarem a elas mesmas, de criarem estratégias como ato político. Ou seja, desenvolvem práticas de uma história menor feminina. Ou seja, de um existir e pensar em resistência, de pensar de outra maneira, de posicionar-se de outra maneira. E como fazem isso? Exatamente fazem de acordo com aquilo que Maria Lugones, creio que vocês já conhecem. Se não leram, por favor, é uma indicação de leitura muito importante, que é um texto de Maria Lugones, que está disponível lá, revista tabularasa.org, número 9, tá? Esse texto de Maria Lugones, Colonialidade de Gênero, publicado em 2008, ela vai fazer uma análise exatamente de como este corpo que rompe com esse espaço normativo da relação colonial escandaliza, se coloca em marcha, atravessa as calles, abala. São corpos que pesam, como diz Judith Butler, né? São corpos que são desviados, são corpos transgressores, são corpos que estão estruturalmente enraizados em uma vida confinada. E aí nós outros temos muitas e muitas mulheres que escandalizam na história. São essas mulheres que escandalizam, que não aceitam a colonialidade de gênero. Então, esse texto, não sei se vocês conhecem, é um texto muito importante para quem está
empezando os estudos de gênero, tá? De Maria Lugones. Ou seja, porque Maria Lugones vai dizer, temos que ter cuidado com o feminismo burguês, branco, ocidental, assim como a homogeneização da dominação da mulher, porque traz uma realidade borrada das mulheres de color. Ou seja, quando falamos de mulheres, de que mulheres estamos falando? De que espaço estamos falando? Não? De que linhas de fuga estamos falando? Ou seja, como, quando falamos desses sujeitos, de que sujeitos estamos falando? Então, é um dos textos muito importantes que nós temos e que tem nos contribuído muito para entender um pouco estas narrativas da história, ¿vale? Bien, deixa eu passar aqui e adelantar mais um pouco. A outra, aqui, eu queria citar um exemplo muito interessante do Brasil, de Nízia a Floresta. Nízia, e esta é a obra de Nízia Floresta, Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens. Tá? Era uma mulher que existiu no Brasil no século XIX e que se tornou-se a primeira mulher a traduzir literalmente, uma tradução livre, o livro da feminista inglesa, da Mary Wollstonecraft, Vindicação dos Direitos da Mulher. É a primeira mulher brasileira a traduzir a obra de uma feminista no Brasil. Foi vilipendiada, criticada muito forte. Nízia Floresta é uma das referências muito interessantes na história pretérita do Brasil sobre uma mulher que transgride, não? Que usa uma linha de fuga e traduz uma obra feminista muito importante na história brasileira, pelo viés literário. Então, eu gostaria de finalizar um pouco este momento dizendo também que essas mulheres que escapam dos aparatos que o poder apunta em cada passagem da história, criam linhas de fuga das amarras prisioneiras que impedem de pensar a ação de corpos distintos. Ou seja, elas produzem no próprio desfile uma maneira de seguir adelante, sem ser capturadas. Elas transformam esses desvios em uma aprendizagem potente na vida. É o próprio desvio que as obriga a transformar este fluxo desviante em uma aprendizagem que se desenvolve por el pensamento, por os espaços outros de existências possíveis. Ou seja, o corpo das mulheres é espaço que se ocupa, suas fronteiras, suas intervenções em que eles se operam. São as narrativas que se produzem e que tentam vincular-se a seu corpo, os sentidos que marcam, os silêncios que por ele hablam, os vestígios. E são nesses vestígios que as mulheres criam problemas. Que problemas são esses que essas mulheres criam? São problemas que muitas vezes criticam o Estado, criticam o patriarcado, criticam as narrativas hegemônicas. E aí temos um desafio. Que as mulheres produziram de potente estão involucradas em lugares que las sufocaram, ou que las sufocam? Que saídas se encontram cada vez que são capturadas? Creio que aqui está uma questão muito importante. Ou seja, que saídas as mulheres produzem quando são capturadas. Quando são capturadas. Ou seja, que saída as mulheres produzem quando são capturadas? Esta é uma pergunta muito interessante e uma ferramenta estratégica de problematização da história das mulheres e, por que não, da própria sociologia. É uma pergunta sociológica, ou seja,
Ou as mulheres quando são capturadas pela dominação masculina, simbólica, por el patriarcado, pela colonialidade de gênero, pelas narrativas hegemônicas, não produzem saídas? Ou quedam-se nesses espaços hegemônicos sem voz, puramente silenciadas? Creio que aqui está uma pergunta muito interessante que trabalha com a perspectiva interseccional de gênero. Por exemplo, tu está trabalhando com comunicação, não? Ou seja, em la literatura jornalística, em la prensa, enfim, nas fontes documentais impressas, tu pode notar que as mulheres não aparecem, ou aparecem muito poucas como escritoras, como redatoras, que redigem os editoriais, não? Ou seja, então isso quer dizer que essas mulheres não estão nos editoriais dos jornais, dos periódicos? Não existem? Bom, bueno, se não existem, onde estão essas mulheres jornalistas que escrevem? E quando escrevem? Por que escrevem desta maneira? Ou não de outra maneira? Então, há muitas investigações que muitas mulheres estão nas linhas editoriais, por exemplo, de periódicos, não? E têm uma narrativa muito conservadora, muito patriarcal sobre o próprio objeto da matéria, não? E a pergunta é: por que estas companheiras escrevem assim e não de outra maneira? E aí, com a investigação, você vai desnudando, usando um pouco esse término, desnudando que estas mulheres estão involucradas em um espaço puramente de homens, não? Em um espaço masculinizado de produção jornalística, não? Ou literária, muitas vezes. E que, muitas vezes, às vezes por uma linha de fuga, uma frase, não? Uma pequenita frase, uma pequenita verbo, não? Uma pequenito adjetivo sobre um artículo, pode estar acá, esta linha de fuga, este suspiro, uma tentativa, quizá, de libertar-se, né, dessa narrativa controlada, desse dispositivo que a controla, não? Você está pesquisando o que tu havia lembrado, tu tema de investigação? La memoria como Las la memórias. construcción de memorias. Isso, a construção sobre a memória. A Michelle Perrault nos diz claramente, a memória na história é uma memória masculina. Onde estão as mulheres na história? Se a memória é masculina. Então, temos que tomar cuidado muito por que linhas de fuga são construídas nesses espaços todos. Como podemos ficar a partir das narrativas tradicionais, memorialísticas, ou das comunidades campesinas, pela tradição oral? Onde estão essas linhas de fuga? Que saídas as mulheres produzem quando são capturadas nesses espaços? Ou não produzem saídas? Porque o grande desafio é que não há silêncios na história das mulheres da América Latina. Não há silêncios. Seja brancas, pobres, negras, vendedoras, costureiras, lavadeiras, parteiras, que andam pelos calejones, pelas casas delimitadas, quer dizer, há relações de poder que muitas vezes são relações de poder desviantes ou não. Mas são relações de poder que muitas vezes as mulheres desviam ou não, que são transgressoras ou não. O que é importante para nós outros é pensarmos como que essas heterotopias femininas produzem, aqui que está uma questão questão para mim que é muito importante, como essas heterotopias femininas produzem uma desordem. Uma desordem em nos espaços masculinos. Como na memória feminina, as memórias femininas em Colômbia produzem uma desordem em la narrativa masculina, em la escrita masculina. De onde está essa desordem? Ou seja, se partimos do pressuposto que as heterotopias, esses espaços de vida outras,
tornam possíveis as existências por as linhas de fuga, estas salidas que essas mulheres produzem, quando são capturadas, elas produzem a partir aí sempre desordem nesses espaços masculinos. E como identificarmos estas desordens nesses espaços institucionalizados pelo patriarcado? Onde estão as fissuras na estrutura da época? Ou seja, temos que ter uma mirada indiciária, ver nos indícios. Me gusta muito de um autor que é historiador, Carlos Ginzburg. Lo gusano, como é a tradução? Isso, quero mudar. O queijo e os vermes, em português, né? Vermes, é gusano. Do paradigma indiciário, ou seja, nós temos que ir pelos indícios, não? O indício, muitas vezes, não é aquilo, não é o que miramos. São os elementos invisíveis, não? São as linhas de fuga. Ou seja, e por isso que esses movimentos, esses acontecimentos femininos que rompem com o correto e o moralmente aceito como norma geral, que rige a vida urbana, não só marcam e transgridem a lei, sino também estas mulheres tornam-se desviantes. E aí há uma outra categoria muito interessante, não tem borrador não, que se chama heterotopias de desvio. Heterotopia de desvio. Ou seja, espaços outros que existem como um desvio. Então, não há problema, se não há, não te preocupes. Não, eu ia para o quadro, mas vício de professor, não? Ou seja, as heterotopias de desvio. E o que seriam heterotopias de desvio? Ou seja, são comportamentos que escapam, que huem do instituído e se tornam os espaços desviantes. Ou seja, onde as relações de poder e de gênero podem ser percebidas por as práticas. Ou seja, o que se espera das mulheres, o que é permitido e o que é reapropriado, ressignificado, contrariado por elas. Ou seja, essas heterotopias, sim, por exemplo, essas heterotopias, meus amigas e amigos, de desvio, é um palco muito interessante de investigação. Poderíamos fazer uma pergunta na tua investigação. Que espaços de memória são estes que não aparecem? Onde temos memórias em seu objeto de investigação que se desviam da memória oficial? São memórias que transgridem, são memórias que incomodam, despertam, não? São memórias que desestabilizam as verdades instituídas. Ou seja, e aí há uma questão que para mim é muito importante, que a história das mulheres foi construída pelo no factual, por el dicho, pelo no dicho, não? Por el no dicho, ou seja, o conhecimento sobre a história das mulheres, o grande campo do conhecimento das ciências humanas e sociais, foi concebido pelo invisível, ou seja, é no interior deste território, desse espaço outro, que as práticas femininas se atualizam permanentemente nas forças, lutas, enfrentamentos e contradições entre distintos interesses e significados. Sim? Ou seja, são saberes e poderes particulares, locais, distintos, sexualmente divergentes e que marcam a força contra aquele que se opõe e a todos os poderes que lhes rodeiam. Se trata de uma potência contra os efeitos do poder patriarcal colonizador. ¿Sí? Colonizador. Então, e quero ir um pouco para o terceiro e último momento, pensar
a história das mulheres é pensar essa história de resistência, uma história que não está adestrada por o pensamento masculino universal, como uma verdade otorgada. É uma história e uma memória que nasce por rompimento. É uma memória rompida. Não sei se está certo em espanhol assim. Rota. 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 Não é fácil de exercício de Maria. Uma memória rota. Que nasce assim. Que se rompe, não? Para existir. E por que eu falo assim? Porque é uma história construída por fluxos, intensidades, devenires que escapam à história oficial. São marcadas por desterritorializações, ou seja, são histórias não captadas por mecanismos de poder. É uma história que se escuta os murmúrios, está certo assim? Murmúrios. Olha só, mira, os murmúrios. Los murmúrios, aqui está errado. Uma história que se escuta os murmúrios. Solo oye ou interessa a quem a escreve, a quem as viveu, não apresentando sentido ou produzindo sonoridade à escrita da história geral. Então, a história das mulheres é uma história marcada por as multiplicidades, sem centralizar-se, sem hierarquias. São vias marcadas por conexões, fluxos e intensidades. Ou seja, estas vidas heterotópicas existiram, reexistiram e se equilibraram entre o formal, o institucional e o moralmente aceito. E aquele que é necessário, justo, viável, possível para a sobrevivência feminina. Ou seja, además de tudo isso, involucrar-se em esses espaços traz à ordem experiências culturalmente e sexualmente mantenidas por la mais profunda obscuridade de los sótanos, das habitações, dos espaços invisíveis, utilizando aqui o término da historiadora Michelle Camus. Ao descobrirmos este sujeito sem história, entre comillas, tá? Sem história, somos forçados a redescobrir seu passado, a tentar reunir os fragmentos, os indícios de uma identidade, de uma existência invisível dentro de uma sociedade em que os sujeitos não existiam. Uhum. Ou seja, isto nos leva a uma nova via de reflexão. Aquilo que aí vou usar o filósofo Deleuze e Guattari denominam de, vamos ver se traduzir certo, vou escrever acá, pensamento nômade. Pensamento. Tem acento acá, nômade? No, o. Assim? Iba pensamiento, sí, ahí. Não, tem I, né? Pensamiento. Antes de la E. Antes de la E. Ahí. Aí, opa. Não, assim é difícil. Pensamento nômade. Uma história que trata o passado com uma capacidade inventiva. Um pensar e actuar feminino tomado em sério, que caminha por espaços outros, de la desrazão, de lo não oficial, do instável, do não visível, do condenável, do proibido, do não aceitável. Ou seja, temos que estar disposto a viajar sem deixar o lugar, conferindo movimento ao pensamento, possibilidades de vidas outras, espaços outros, histórias outras. É a ser existir, viver, é resistir,
insistir en la potencia de que la historia de las mujeres se desarrolle finalmente siendo deseable, necesaria y profundamente humanizadora. Creo que este es un poco el desafío que estamos, que está colocado en nuestros campos de investigación, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y ahí, el tiempo está muy corto, yo quería, por un rato, y en este texto es un texto de 30 páginas, no voy a pasar para ustedes con muchos erros. Mira, por favor me perdonen por pasar, que tiene muchos erros, ¿no? La mi traducción es un ejercicio que no fue fácil. Ahora, en esta parte, hablo un poco más sobre que una de las formas de la violencia también fue sobre la escrita, o sea, la violencia epistémica. Y una de las formas más fuertes sobre las mujeres es la violencia sobre su pensamiento. Entonces, la escrita femenina rompió con las paredes de, no sé si yo escribí cierto así, hogar-cárcel. ¿Está cierto así? Hogar-cárcel. De las celdas de una violencia invisible, de un arquetipo del cuerpo definido como frágil, insuficiente, flaco, débil. Mira, quer dizer, uma voz marginal, uma narrativa marginal de quem não podia falar e ser escuchado. Ou seja, por largo tempo, a escrita foi pontuada solamente por homens. Uma história intelectual feminina não se existia. E, por a historiografia e sociologia feminista, se opera uma quebra na hierarquia de los acontecimentos. Ou seja, se abre um campo de possibilidades interpretativas, com múltiplos temas possíveis de investigação. Se formulam novas problematizações, se incorporam novos sujeitos sociais e construem novas formas de pensar e viver. Ou seja, a categoria gênero vai um pouco quebrando com uma epistemologia patriarcal. E assim, os discursos de las mulheres vão aos poucos sendo descobertos. E assim, historiadoras e escritores, e aí coloquei dois que me gustam muito, Gioconda Belli, conhece? El País das Mulheres e El País Bajo mi Piel. Sim. E claro, amo esta mulher, Gloria Anzaldúa. E para mim, quando descobri Gloria Anzaldúa há uns 6 anos, mais ou menos, atrás, e quando li Borderlands, A Fronteira de Justiça, para mim foi um exercício assim, disruptivo, não? Muito interessante, porque essas escritoras, e tantas outras, vão aos poucos realizando uma corajosa autocrítica do eu feminino, ou seja, reconhece o excessivo idealismo e também passa a questionar abertamente a submissão da mulher e a defender que esta teria a liberdade de estabelecer seus próprios limites, suas próprias regras. Ou seja, Gioconda Belli, por exemplo, faz um fantástico registro da trajetória do eu feminino com seus conflitos e contradições, uma das ferramentas possíveis de uma outra narrativa. Então, me gusta muito de que no meu país das mulheres de Belli é uma coisa impressionante, ou seja, um país governado pelas mulheres, não? E é um exercício literário e hermenêutico extremamente profundo, não? Como seria um país governado pelas mulheres? Ou seja, é uma crítica muito sutil à estrutura patriarcal do Estado, não? Das funções públicas do Estado, da construção literária do Estado, da própria forma de educação, não? E, claro, aqui, a Gloria Anzaldúa nos mostra
la desnaturalização da escrita a partir do outro borde, não? De outra origem, que liberta as mulheres narrativas tradicionais da escrita docêntrica. Então, esta opção de cruzar a fronteira que Anzaldúa faz, desta narrativa cristalizada, historiográfica, representada por um nome masculino, cria um novo espaço, um espaço de renascimento, outra língua, articuladas a outras ressignificações sobre narrar, contar sobre a violência, sobre seus corpos, seu porvenir. Então, são duas autoras que me impactaram muito, porque invertem a escrita tradicional, não? E nos apresentam uma proposta completamente revolucionária de como narrar essa outra história, esse outro lado da fronteira. E a fronteira não só como espaço físico, não material, mas a fronteira de nossos corpos, não? De nossa subjetividade. E aí tem uma outra que me gusta muito apresentar para vocês. Não sei se viram a René Ferrer, uma paraguaia, está viva, que tem uma obra maravilhosa que se chama La Querida. La Querida. La Querida é uma narrativa de terceira pessoa, sim, a narra em terceira pessoa, que ela cria uma história, La Linda, La Querida, é o nome de uma personagem que o ditador paraguaio Alfredo Stroessner, nos anos 60, tinha sobre seu controle e que denuncia o ditador paraguaio que tinha um séquito de meninas de 12 a 16 anos de idade como escravas sexuais. E a querida era uma das escravas sexuais de Stroessner no Paraguai. Por memória oral, a escritora descobre este vício e este horror desta prática do ditador paraguaio, não? E escreve uma literatura, este livro, denunciando a posição e denunciando as práticas, não? Homofóbicas, misóginas do ditador paraguaio Stroessner, e com o título La Querida, e denuncia isso ao Paraguai todo. Como a literatura tem uma liberdade de escrever nesse universo imaginário, quando essas mulheres hoje, mais velhas, algumas já mortas, mas que fizeram parte deste grupo, porque algumas foram mortas, não? Mortas, sim, para não deixar indícios, leem a Querida, procuram René Ferrer, a escritora, e ajudam a denunciar o ditador Stroessner, que já morreu em Paraná, não? E aí, então, René Ferrer escreve com muito mais propriedade, com fontes orales, não? La Querida, que é uma obra de referência para entender a ditadura por o outro lado, a partir dessa mirada de gênero, não? E desnudando esta violência sobre os corpos femininos, não? Do ditador paraguaio. Então, René Ferrer, La Querida, é um discurso, é uma narrativa muito interessante, porque presta a voz a uma mulher não tão fictícia, não tão imaginária assim, mas empresta a voz a La Querida para denunciar os abusos e as torturas que meninas sofreram nas mãos do ditador paraguaio Stroessner nos anos 60 e 70. ¿Vale? Então, quer dizer, no Brasil também há inúmeras produções literárias e historiográficas que marcam o protagonismo das mulheres nesse cenário social. Uma escrita engarrada, denunciando essas práticas naturalizadas da violência de gênero sobre a intelectualidade feminina.
Um exemplo claro é esta cá, que é eu não sei como vou traduzir, mas é assim mesmo, quarto de despejo, não? Esta é de uma mulher negra, Maria de Jesus, uma mulher que era, não sei como traduzir, catadora de basura, alguém que recoletora de basura, sim? De uma favela em Rio, e Carolina de Jesus se alfabetiza sola, sim? Aprende a escrever sola, mirando cartéis na calle, sim? E escreve mais tarde uma obra que é uma obra de uma das primeiras mulheres negras em Brasil, que é um best-seller, assim, traduzida a mais de 8 línguas, Quarto de Despejo, não? E uma escrita que parte de uma perspectiva marginal, de subalternidade, mas que é uma escrita narrada por uma mirada feminina. Ou seja, Maria de Jesus, em sua obra, denuncia a situação precária, desumana, em la qual está exposta uma grande parte da população que vive em favelas, em la origem da sociedade. Ou seja, seus escritos são inquestionáveis, de relevância nesse sentido, pois tratam a voz das mulheres marginalizadas ao falar de suas próprias trajetórias. Ou seja, é uma narrativa que, por uma linha de fuga, rompe com narrativas tradicionais e desvenda um aspecto invisível do mundo misógino brasileiro, tá? Principalmente nas favelas brasileiras. Não? Então, Quarto de Despejo é uma obra também maravilhosa. Creio que tem, sim, ele também em espanhol, não? Que é ela narrando um pouco como ela mira seu espaço, sua cotidianidade, a vida em favela, não? Seus ricos, como recoletora de basura. Então, é uma escrita potente, não? É uma escrita num espaço outro, numa vida outra, que não é uma escrita oficial. Não? Então, a literatura é extremamente rica e importante nesse cenário todo. Não? Bueno, acá, e me vou passar mais rápido, abro um rato um pouco de como o feminismo é fundamental para a história. Quer dizer, sem os feminismos, nós outros não teríamos as categorias, tá? Que poderíamos pensar nos acontecimentos, que poderíamos pensar nas novas epistemologias, que não poderíamos pensar, tá? Ou seja, as formas como a sociedade construiu esses fundamentos masculinos do pensar e das epistemes, não? Sem os feminismos, por exemplo, e vou falar um pouco disso, né? Não poderíamos pensar uma outra história, a história a partir dos feminismos todos, né? Ou seja, uma história contada no registro feminino, tá? Então, eu vou passar muito rápido isso. Ou seja, vou falar nesse texto, isso um desafio para que vocês possam ler em casa, na noite, ou quando queiram, não? Me vou fazer um pouquinho acá, um pouco na história de como o feminismo nos traz ferramentas fundamentais para pensarmos as humanidades, as ciências humanas e sociais, não? Vou pontuando acá como a revolução feminista também nos possibilitou emergir outros estudos a partir da antropologia, da sociologia, dos estudos interdisciplinares, por exemplo, sobre a masculinidade, né? Vou pontuando acá também como os feminismos nos desacomodaram, não? Enquanto docência, enquanto epistemologia, não? Vou também, finalizando aqui, vou também apontando como os feminismos também nos possibilitaram uma deserarquização dos acontecimentos, ou seja, como nos possibilitaram mirarmos outros sujeitos sociais, étnicos, sexuais, não blancos, e assim por diante, não? Também vou falando acá, neste pequeno texto para concluir, como
también los feminismos puderam possibilitar múltiplos temas de investigação, formulando novas problematizações, incorporando novos sujeitos sociais, outras maneiras de pensar e de viver. Tá? E vou finalizando o texto, colocando um pouco o desafio de conhecer este outro lado da história, esse conhecimento surgiu desde a outra margem, sim? Do outro lado, não? E vou pontuando acá como para nós é difícil reescrever a história a partir da sociologia, como também a partir do outro lado, do borde, ou seja, nós temos que nos deslocar-se, huir, tendo o feminino como lugar de enunciação. Para mim, esta é uma questão muito importante. Ou seja, nós temos que nos poner-se novas formas de interpretação, ou seja, revisar conceitos e métodos existentes com o objetivo de que esses corpos sem órgãos e rostos sem imagem sejam sujeitos da história, da sociologia, da antropologia, da psicologia. Ou seja, é reconstruir a vida das mulheres em toda a sua diversidade e complexidade, mostrando como actuaram e resistiram nas violências impostas. E aí tem uma categoria que me gusta muito. Temos que desconfiar. Desconfiar do próprio acontecimento. Inventariar as fontes, os conhecimentos que temos e dar um sentido diferente ao tempo histórico, às nossas vidas. Não? Creio que acá está que a gente combater esta, como eu coloco ponto aí no final do texto, essa naturalização da violência em outros espaços, e na universidade principalmente, nós temos que militar num lugar incômodo. É incômodo esse lugar. É insuportável esse lugar. É um lugar de culpa, de preconceitos, de dor, animalidade, de miséria, de vilania. Ou seja, a história das mulheres escorre por os labirintos através do hilo que nos conduz nossas vidas e memórias por os caminhos hasta então inexistentes. E aí concluo dizendo o seguinte, que nessa potência do inexistente que reside nossa luta a favor de todas e todos, sempre por hacer-se, se experimentando, se recriando, reconstruyendo, para nos tornar cada vez mais humanos. Não? E me gusta muito este término, a potência do inexistente. Creio que é aí que temos que caminhar. Nesses espaços outros, essas utopias outras, que veio lá nos nossos desafios. Não? E, claro, por supuesto, não posso deixar de colocar nenhuma menos acá, não? Para encerrar um pouco esse meu artigo, não? Que para mim é uma das expressões mais importantes e potentes que produzimos nos últimos anos, não? Na América Latina. Então, eu gostaria que me vou passar a noite. É um texto que tem 3 momentos, não? Naturalização da violência, a escrita e o feminismo na história, que se complementam todos. Né? E agora, então, que temos que ir para o almoço, me vou, se me permitem, passar o documental de minha aluna, a Fabiana Assis Fernandes, sobre um pouco a violência que está cerca de mim, que está ao redor de minha cidade, está a 10 quilômetros de minha universidade. Vou ver se vai funcionar acá, que é um documental Flor Brilhante, Cicatriz da Piedra, não? Eu vou aqui, porque o tempo me ha comido todo o tempo acá. Deixa eu ver acá. Hoje está saindo o soninho, não está na imagem, que a imagem. Perdona, acho que eu... Perdona que não está saindo a imagem. Perdona. Vamos ver acá.
Não sei o que te parece um pouco, é um texto um pouco mais, um pouco subjetivo, um texto mais, uma espécie de um texto de denúncia, não? Esse texto é um texto mais de denúncia, sobre um pouco uma situação mais conjuntural, são impressões que eu tenho da história das mulheres, um pouco nessa questão da violência, da história, da resistência e da escrita, não? Não sei se me foi claro um pouco na disposição, não sei. Adriana, Sim. os companheiros acá, tranquilo, não sei se é isso que esperavam também, não? Mas são algumas inquietudes que me vou exprimindo. Não? Então, esse documentário, antes de ir ao almoço, me revela cá se eu consigo passá-lo para que eu possa mirar. Eu não sei como é que não está passando acho que alguma questão.